Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, querido, fala sobre autocompaixão. A minha psicóloga disse que eu preciso ter mais autocompaixão comigo mesma. Acho que tem a ver com auto-perdão, não é? Antes de responder diretamente, eu gostaria de ler aqui uma definição clássica de dicionário do termo compaixão. É um sentimento piedoso de simpatia para com o sofrimento pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorar esse sofrimento. É também uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Posto isso, minha cara, vamos lá. A sociedade em que a gente ainda vive continua em estado de praga biológica, todo mundo muito bélico, para dizer o mínimo, não é? Isso faz com que a gente desenvolva a perfeccionite aguda. Essa doença não existe, oficialmente não, é uma expressão minha, no sentido de que a gente acaba ficando mesmo obcecado pela perfeição. E como ninguém consegue perfeição em nada do que faz, isso é impossível, é inumano, a nossa autoestima vai caindo, porque não conseguimos ser perfeitos, não conseguimos atender todas as expectativas que tem em relação a gente, que os outros têm em relação a gente. Isso vai fazendo com que nos coloquemos numa posição de inferioridade e aumentando profundamente a crítica em relação a nós mesmos. Ou seja, nós não somos nada compassivos com a gente mesmo por causa dessa pressão social excessiva, de origem bélica, diga-se de passagem, ok? E isso faz com que a nossa autoestima viva praticamente no lixo o tempo todo. Por falta de compaixão dos outros em relação a gente, por falta de compaixão da gente em relação aos outros e principalmente por falta de compaixão em relação a nós mesmos. A autoestima no lixo induz ao perfeccionismo. O perfeccionismo, que aponta os erros alheios, nesse ato revela a maior das imperfeições. O perfeccionismo em nós é um critério resultante de muita insegurança por ainda não conseguirmos conviver com um dos nossos mestres maiores, que são os nossos próprios erros. Porque o perfeccionismo não admite erro, por mínimo que seja. Então a gente acaba buscando uma natureza, uma realidade que não é a nossa. E nunca vai ser. Eu percebo que muitos humanos ainda estão asfixiando sob os escombros do ego mental, destruído por desilusões causadas pela crença de que temos que ser perfeitos. Exatamente, um estado de asfixia existencial, porque a nossa natureza não está sendo respeitada. E a gente vive em meio a seres humanos que são todos imperfeitos, mas todo mundo exigindo o perfeccionismo de todo mundo. É um estado mesmo de loucura coletiva, estado de praga biológica. A gente fica autodestrutivo, destrutivo em relação ao nosso semelhante, em relação ao meio ambiente, porque a natureza quer a redução populacional ao número que ela, a natureza, entende que seja saudável, não é? E não adianta a gente, ser humano, querer fazer isso. Eu vou reduzir a humanidade a um tanto, porque assim fica mais saudável, fica mais confortável, fica mais conveniente. A gente, principalmente quem pensa isso, age pelo ego, não tem conexão com o ser. Então nunca vai fazer a coisa de um jeito saudável. Não é perfeito, perfeição não existe, não é? Nunca vai fazer isso de um jeito saudável, ok? Então por isso vivemos no estado de não aceitação da nossa própria natureza em diversos aspectos. Perfeccionismo é apenas um deles. Vamos seguir aqui com a leitura desse trecho do meu livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. A saúde aponta para o caminho que integra os erros aos acertos, como meio natural de aprendizado. A partir do momento em que você começa a enxergar o erro de forma tão aceitável quanto enxerga os acertos, você começa a entrar num estado de harmonia bacana, saudável,
Não é perfeição, tá? É saudável, é muito bom. A natureza agradece, a sua natureza agradece. Então, para aceitar os seus erros, é claro que você tem que jogar no lixo esse perfeccionismo que a sociedade impõe a você, a mim, a todos nós. Precisa jogar no lixo mesmo, ok? Ser limitado é ser humano, ser humano é ser limitado. Ser humano também é ter habilidades, as duas coisas. E elas precisam viver em harmonia. Não dá para negar uma parte essencial da gente, tanto habilidades quanto limitações, não é? Vamos aceitar, né? Integrar tudo isso. É a meditação que nos permite essa percepção de forma pacífica e renovadora. Por quê? A meditação faz com que a gente saia, pelo menos por um tempinho, do comando do ego mental. É tudo cartesiano, tem que fazer isso, uma caixinha aqui, outra caixinha ali e tal, muita programação, tudo baseado no medo e na insegurança, regido pelo medo e pela insegurança, não é? Não pode dar certo um negócio desse, não pode dar certo. Por que a meditação? Porque a meditação faz com que a gente se livre dessa regência do medo e do ego, que são os maestros preferidos dos nossos egos mentais. E quando a gente sai da regência do ego, a mente cala, fica silenciosa. Eu não ponho música para escutar, eu não fico pensando na minha respiração, na unha do pé, eu não fico imaginando a nuvem passando e não sei o quê. Isso tudo é relaxamento, isso pode ser coisa muito boa mesmo, só que não é meditação. A meditação é o silêncio físico, mental e emocional. Silêncio, a mente é passiva. Aí é que eu começo a sentir o que sou, que não é diferente do que você é e não é diferente do que qualquer outro ser humano seja. Assim você entra em contato com você. Não tem definição mental para isso, não tem definição verbal para isso. É um estado que você experimenta por estar com você, a sua essência, a energia que habita e anima o seu corpo. Aí está toda a sabedoria. Então, quando eu entro nesse estado, eu começo a sentir como é tão gostoso ser eu mesmo, como é pacífico, como é leve, e conectado com essa energia do meu próprio ser, eu começo a ter intuições. Na verdade, é a sabedoria falando. A sabedoria não fala com palavras, você percebe coisas, você descobre coisas, é a expansão da consciência, que é a nossa grande missão nessa vida aqui, expandir a consciência. É a meditação que nos permite um contato mais profundo com essa essência. Na verdade, a meditação permite que a gente esteja em contato profundo com essa essência. E aí a saúde se manifesta. Aquela saúde que aponta para o caminho que integra os erros aos acertos, como meios naturais de aprendizado. A gente entende isso sentindo isso, não é falando sobre isso. Eu estou falando aqui, eu estou tentando comunicar a você, a vocês que estão me assistindo agora, essa percepção, mas não vai adiantar nada se você não experimentar. Em função disso, eu acabei criando uma oração para autoestima. É um conjunto de lembretes que eu sinto que precisamos ler todos os dias, ou estar em contato com isso todos os dias, porque todos os dias nós somos afastados dessas percepções, ligadas ao nosso ser, oriundas do nosso ser. Oração da autoestima. A minha existência é bem-vinda por mim e por todos. Para todos eu tenho uma colaboração saudável, única e essencial a oferecer. E a ofereço. Eu me mantenho centrado, estou em contato com a maravilha que é ser humano, e isso me faz sentir gratidão por existir. Eu entendo que o erro é uma forma totalmente aceitável de aprendizado e, por isso, o perdão a mim mesmo e ao outro se torna desnecessário. Por quê? Porque eu não julgo e nem culpo, então vou perdoar o quê? A compreensão é total, a compaixão é incondicional. Estou sempre no presente, focado no tanto de alegria e de paz a cada momento. Essa entrega é a energia que me faz integrar
e sentir-me integrado. Eu sou e estou sempre saudável por entender que aquilo a que chamava de doença é apenas a minha saúde fazendo ajustes. Há em mim o saudável impulso da generosidade e eu o exerço incessantemente para com todos com quem me relaciono, a começar pela generosidade em relação a mim mesmo. Eu estou sempre conectado com o amor a mim mesmo. É esse amor que me permite sentir que sempre amei a todos e a tudo de forma incondicional. Não sou apaixonado por mim. Me amo verdadeiramente. Assim como todos, sou um ser dotado de limitações e habilidades. Aceito amorosamente as minhas limitações, tanto quanto as minhas habilidades. Tenho grande compaixão pelo sofrimento de cada ser vivente, a começar pela compaixão em relação a mim mesmo. Isso faz, minha cara que fez a pergunta, pessoas amadas e queridas que estão me assistindo, isso faz com que a gente, quase que sem querer, coloque em prática a alquimia da amorosidade. Todos somos alquimistas. Precisamos transformar inveja em amor próprio, desdém em acolhimento, desespero em paz de espírito, subserviência em dignidade, desprezo em carinho, impaciência em confiança, ódio em amor, raiva em compreensão, insegurança em percepção e, finalmente, medo em sabedoria. Assim, essa percepção da nossa essência, da nossa amorosidade, da nossa sabedoria, da nossa paz de espírito, tudo isso que a gente consegue com a meditação frequente, tem como resultado fluente a compaixão. E a compaixão verdadeira não é aquela que eu exerço só pelo outro. Se eu exerço compaixão só pelo outro, não é bem compaixão. É o exercício da compaixão em relação a mim mesmo que reverte, que motiva, que causa facilmente, fluentemente a compaixão em relação a tudo e a todos. Minha cara, essa é a minha resposta a você. Espero que traga alguma luz à sua questão. Quero agradecer imensamente a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer também a sua pergunta e principalmente a sua preciosa energia. Quero, como sempre, estender essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras, maravilhosas que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma energia amorosa que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.